Olá, eu sou Pedro Doria e esta é mais uma edição do Conversas com o Meio. Essa semana, meu convidado é o professor de filosofia Fabrício Pontin, da Universidade La Salle de Canoas, no Rio Grande do Sul. Tem um motivo para eu ter conversado, para eu ter chamado para esse papo o Fabrício. Ele é especialista em John Stuart Mill. O Mill é um filósofo inglês do final da segunda metade do século XIX e escreveu sobre inúmeros temas, tem uma vasta obra, mas ele é importante aqui para a gente pelo seguinte: aquilo que John Stuart Mill escreveu a respeito de liberdade de expressão na segunda metade do século XIX é a base de toda a nossa conversa em democracias sobre liberdade de expressão. E, no entanto, repentinamente, a gente está vivendo num mundo em que justamente isso, a liberdade de expressão, está sendo usada para convencer uma quantidade cada vez maior de pessoas a se fechar em bolhas, a se fechar em verdadeiras seitas que acreditam numa realidade paralela, que acreditam no mundo de comunistas pedófilos, que acreditam no mundo em que esses comunistas pedófilos e bilionários controlam de alguma forma a elite mundial. Isso é um problema no Brasil, isso é um problema nos Estados Unidos, isso é um problema em inúmeros países da Europa. A gente tem que repensar todo o nosso conceito de liberdade de expressão no momento em que o debate não é mais capaz de tirar as pessoas. Não se trata mais de debater ideias, né? Se trata de convencer pessoas de que aquela realidade fantástica é simplesmente mentirosa. Como é que a gente pensa a questão da liberdade de expressão com as redes sociais, com esse profundo problema político que nós temos hoje? Fabrício Pontin, eu tinha certeza, era o cara que poderia ter, da melhor forma, essa conversa. E por isso, vamos a ele. Fabrício Pontin, muito obrigado pela conversa. Muito obrigado, Pedro, pela oportunidade. Acho que vai ser uma bela de uma conversa aqui com a gente. Cara, eu não tenho dúvidas. Fabrício, nesse momento, nesses dias finais de governo Trump, a gente tem que começar a conversar sobre liberdade de expressão. Isso é alguma coisa, de alguma forma, mudou na maneira como a gente deve pensar a respeito de liberdade de expressão, por conta mesmo da transformação digital do mundo, da aceleração das redes sociais e tudo mais. Você é um especialista, entre outros assuntos, em John Stuart Mill, e o Mill é importante aqui, nessa nossa conversa, me parece, porque ele é o cara que faz a definição moderna, né? A definição que, no fim das contas, para as democracias, serve como, me parece, o alicerce em cima do qual a gente constrói todo o nosso debate a respeito de liberdade de expressão. Então, eu quero começar com duas perguntas. A primeira é, como é que a gente tem que pensar em liberdade de expressão pelo ponto de vista do Mill? E segundo, você concorda comigo que é meio que o alicerce em cima do qual a gente hoje em dia constrói essa conversa sobre esse assunto? Eu concordo contigo, Pedro. Eu acho que sim, que é o alicerce na medida que ela consolida como a gente pensa a liberdade de expressão dentro de sociedades ocidentais, modernas, e acho que a palavra-chave aqui é constitucionalizadas. A gente tem, a partir do século XIX, mas com mais intensificação depois da década de 40, né, um processo dentro do Ocidente de constitucionalização da liberdade de expressão. Quase todas as democracias vão constitucionalizar como direito fundamental, né, a ideia de poder falar, né, falar a sua própria mente, né, speak one's own mind, falar o que se pensa. E o Mill, em grande medida, consolida esse debate. Ele não inventa esse debate, é um debate que já está acontecendo dentro do contexto europeu há uns bons 300 anos, quando o Mill entra dentro do debate, mas o Mill consolida o debate em termos maduros, em termos modernos e, sobretudo, em termos pragmáticos, porque nós podemos ver esse debate já acontecendo com um autor como John Locke,
né? O John Locke é profundamente influenciado pelo Spinoza nessa discussão. Do outro lado, na Alemanha, na Prússia, né, a gente vai ter o Kant falando de forma muito intensa sobre liberdade de expressão, mas o Mill ele acaba sendo uma referência importante para todos nós, na medida que ele vai falar de liberdade de expressão em termos que não são metafísicos, que são termos muito pragmáticos, diretos, de como é o funcionamento e o direito que uma pessoa tem de falar aquilo que ela pensa sem intervenção do Estado nem de terceiros. Isso quer dizer o seguinte, o Mill vai partir da pressuposição que você tem uma psicologia, você tem uma capacidade e você tem o desejo de falar aquilo que você pensa. E a maneira com a qual você se posiciona dentro da sociedade é fundamentalmente através do seu ato de fala, né? É como você expressa aquilo que você quer. Então é por isso que é importante que você possa falar aquilo que você quer dentro dessa sociedade, porque é como você é notado, como você é percebido, como você é reconhecido. E não haver intervenção, e nenhuma intervenção arbitrária nesse teu ato de fala é fundamental para que a gente possa, então, falar de democracia para o Mill. Então, nós precisamos ter essa possibilidade de falar, né? Ela é essencial para o Mill. E falar aquilo que a gente quiser. Então, você não pode ter uma amarra nesse ato de fala. Independentemente do quão absurdo possa soar para outras pessoas aquilo que você está prestes a falar, ou inclusive para um agente público, aquilo que você possa falar. Não importa o quão ofensivo for, não importa o quão absurdo possa parecer, você deve ter o direito de falar. Tem uma passagem sobre a liberdade, onde o Mill diz, e é importante, inclusive, que quanto mais absurdo seja, a pessoa possa falar. Por quê? Porque no momento que ela falar isso em público, vai ficar claro como é absurdo. Porque todas as outras pessoas que também vão ter o direito de fala, vão ter o direito de reagir àquele absurdo. Só que, Pedro, eu queria já apontar aqui para um ponto essencial na compreensão do que o Stuart Mill está falando, porque muitas vezes nós, e aqui eu vou te colocar no buraco junto comigo, nós que nos qualificamos como liberais, ou nós que nos qualificamos como simpáticos à ideia miliana, a gente olha para o Mill e pensa, puxa, que legal, é uma compreensão sem pressuposições, né? Que não pressupõe nada sobre o ato de fala. Só que eu não estou tão certo disso. O Stuart Mill ele divide com um outro liberal, um liberal escocês, né, o Adam Smith, uma certa pressuposição sobre como o sujeito se comporta. E a gente esquece que os dois, tanto o Smith quanto o John Stuart Mill, são educados no contexto de Oxford, né, no contexto de Oxford e de Cambridge, numa tradição aristotélica sobre a fala, numa tradição aristotélica sobre o conhecimento. O que isso quer dizer, né? Eu não quero ficar muito pedante aqui, falar de Aristóteles, mas é que tem uma pressuposição aristotélica meio estranha, que é o seguinte: no momento que você conhece a virtude, você fala virtuosamente para o Aristóteles. É impossível, é inconcebível na compreensão aristotélica saber a verdade e não falar a verdade. E o mesmo é verdadeiro para o Mill e o mesmo é verdadeiro para o Smith. O que eles vão dizer? A gente vivendo numa sociedade de pessoas virtuosas, de pessoas que sabem o bem, elas vão falar o bem e elas vão estar interessadas em propagar o bem. Então, todo indivíduo, todas as pessoas, elas estão orientadas para esse bem maior. E por isso que a liberdade de expressão, um livre mercado de ideias, tanto para o Mill quanto para o Smith, tende a funcionar porque há essa orientação para um bem maior dentro da sociedade, dentro da própria ideia de natureza humana, de psicologia moral que eles estão pressupondo. E eu acho que é aí que o modelo miliano, o modelo do Smith também, em alguma medida começa a fazer um pouco de água, porque a gente tem que olhar para quais são as pressuposições desse modelo, o que ele está presumindo para funcionar, né? Que é essa ideia de virtude, essa ideia de uma pessoa virtuosa que está agindo dentro de uma esfera pública, que está agindo em público e que vai moderar o seu conhecimento, vai moderar a sua expressão quando ela for confrontada com um outro argumento. Então tem essa pressuposição que o livre mercado de ideias funciona
porque ele é um mercado onde as pessoas estão orientadas a considerar o argumento da outra parte. E se aquele argumento for melhor, ele vai ter tanto poder, ele vai ter tanto impacto na tua psicologia que tu vai aderir a ele. Né? Essa é uma ideia profundamente romântica que a gente vê dentro do iluminismo escocês, que vai impactar no Stuart Mill. Né? E o Stuart Mill segue com ela. E, em grande medida, ele vai confiar nela, inclusive, de um ponto de vista institucional também, que tem um dever de formação aqui. As pessoas não são simplesmente jogadas dentro de um debate público. O debate público ele tende para uma prevalência da melhor ideia, porque as pessoas estão entrando dentro desse debate público com alguma formação, com alguma preparação institucional que vai qualificar elas dentro desse debate público. E, nesse sentido, a ideia de liberdade de expressão no Mill, e isso é uma coisa que o pessoal não fala em voz alta, ela é elitista, mas ela é elitista, um elitismo positivo, né? Ela vai dizer, as pessoas que têm ideias de elite, ou seja, que têm as melhores ideias, vão pautar o debate. Elas vão pautar o debate porque elas estão melhores preparadas para conseguir editoriar, e é realmente uma ideia de editorial, né? Elas editoram a forma como o livre mercado de ideias funciona. Você joga uma ideia dentro desse livre mercado, o que o Mill vai esperar? Tu tem uma elite intelectual que vai ser capaz de editorar essas ideias que estão sendo colocadas no livre mercado de forma ampla. Por quê? Porque elas têm a prevalência epistêmica, né? Elas são capazes de pautar esse discurso. Então é por isso que tu vai ter esse otimismo com relação a uma maximização ou uma universalização do direito de fala. É bom que todo mundo possa falar, porque tu vai ter uma tendência à editoração. Né? Essa elite epistêmica consegue editorizar como esse discurso está funcionando no nível individual e transformar ele num discurso social mais bem ordenado para o Stuart Mill. Tem uma relação aqui entre escolhas individuais, né, no ato de fala individual, e como a sociedade se organiza. Então, eu acho que por aí a gente pode ver qual é a principal crença da autorregulação do direito de fala no Smith, né? Por que ele pode ser aberto? Ele pode ser aberto porque tu tem uma capacidade de gestão pública dos atos individuais de fala. E essa gestão pública é feita por uma elite intelectual, na visão do Mill. Né? Ela é feita por uma elite que é capaz de editorizar, eu acho que é esse o termo, mas agir como uma espécie de editorial. Obrigado, melhor. Né? Dei uma germanizada no termo aqui. Exatamente, ela pode editar o ato de fala. Então, me parece que por aí a gente consegue compreender todo o processo. É bom que todo mundo possa falar, é bom que todo mundo possa falar, porque isso aumenta as possibilidades léxicas do discurso, então tu tem mais atos de fala, isso é bom, porque quanto mais atos de fala, mais a gente sabe o que pode acontecer dentro de uma sociedade, mas isso é organizado publicamente porque tu tem uma tendência a ser gestado, a ser editado por quem tem os melhores argumentos. Né? Esses melhores argumentos tendem a prevalecer. Deixa eu tentar te dar uma provocada aqui. Primeiro, para sermos justos com Mill, ele falava desses princípios todos, dizendo que eles só podiam ser pensados para sociedades civilizadas. E como sociedades civilizadas, o que ele queria dizer era sociedades educadas, né? Ele era um amplo defensor de educação pública para todo mundo e acesso a conhecimento para todo mundo, tudo mais. E deixa eu fazer uma provocação para você, que é o seguinte. Quando Mill escreveu, na segunda metade do século XIX, e isso vale para os filósofos do século XVIII também, os filósofos iluministas em geral, eles trabalhavam muito com essa diferença entre liberdade de expressão e liberdade de imprensa, porque existia uma diferença real entre as duas coisas. A liberdade de expressão é a liberdade de você botar um banquinho no meio do parque, subir em cima do banco e falar para quem estiver ali.
Então, algumas dezenas de pessoas, talvez uma centena de pessoas, se você for muito eloquente, vão te ouvir. Isso é liberdade de expressão. Outra coisa completamente distinta é a liberdade de imprensa, que é a liberdade de você escrever um texto, levar esse texto para uma gráfica, esse texto vai ser impresso ou num panfleto ou num livro, e vai ser distribuído. E esse processo todo, primeiro você tem que ter acesso a uma gráfica. Quer dizer, já tem um... Não é uma coisa trivial no século XIX você ter acesso a uma gráfica. Você já tem que ter o dinheiro ou algum tipo de comprovação de valor para suas ideias ali. Alguém tem que achar que vale distribuir aquilo porque vai render dinheiro ou por alguma razão política, etc. Aí esse texto tem que ser distribuído. Até as pessoas começarem a consumir aquele texto, ler, ter ideias em função do texto... Isso demora tempo, Fabrício. Isso a gente está falando de alguns anos, entendeu? Entre um livro ser publicado, Charles Darwin não provocou escândalo por conta das suas ideias a respeito da evolução natural com um tweet. Foi um processo de um debate de vários anos, né? Então, você tem... É claro que você tem razão. Não é só razão que faz as pessoas analisarem ideias. Tem emoção ali no meio, e cabeça dura, e uma coisa de eu tô certo, não vou dar o braço a torcer. Tem tudo isso, mas ao mesmo tempo, ele estava olhando para um mundo que era um mundo em que as coisas demoravam tempo. Então, quando ele fala de um livre mercado de ideias, me parece, ele também está pensando que não é só um indivíduo, não são dois... Para você botar uma ideia nova na praça e aquela ideia começar a chegar a mais e mais pessoas, começar a repercutir e começar a ter impacto até virar legislação, por exemplo, se a gente está falando de um regime democrático, esse é um troço que demora tempo. Quer dizer, faz sentido, me parece, se você está vivendo no século XIX, a metáfora do mercado de ideias. Cara, a gente entra no Instagram e instantaneamente 1 milhão de pessoas estão vendo que a gente está falando. O mundo é profundamente diferente daquele mundo. As tecnologias de comunicação mudaram de uma forma tão radical que eu começo a me perguntar o quanto que a gente consegue trabalhar com esses conceitos, sabe? A racionalidade, trazer racionalidade para o debate público se tornou ainda mais difícil no momento em que a informação vem imediatamente através de veículos que incentivam uma reação que é emocional, gutural e não racional. Não te parece? Sabe, Pedro, que eu acho que tu traz o problema central, o desafio central, não só para a filosofia, não só para a política, mas sobretudo para o direito, com relação a marcos regulamentadores, né? Como é que a gente regulamenta esse tipo de coisa, como é que a gente consegue pensar saídas para desafios, que é o seguinte: esse problema que tu está descrevendo é um problema essencialmente pós-moderno. O que eu quero dizer com isso? Ele é um problema de difícil captura dentro de uma moldura moderna. As molduras modernas, elas são molduras que tentam estabelecer mecanismos regulamentadores, universais, pré-moldados, né? Vamos colocar algum tipo de forma para lidar com um problema mais ou menos previsível. E a gente continua usando esses mecanismos modernos para lidar com as questões que nós temos agora, que são essencialmente pós-modernas no formato. Elas são de difícil captura. Cada vez que a gente consegue estipular uma forma de lidar, por exemplo, com o Instagram e com a forma como o Instagram multiplica ou estabelece conteúdo, né? É uma plataforma para conteúdo. Tem uma plataforma nova que o modelo que a gente pensou já não consegue mais lidar, ele escapa. E a gente continua pensando também com um modelo que está vinculado, como tu bem colocou, a uma ideia de imprensa do século XIX, a uma ideia de propagação de conhecimento do século XIX, início do século XX,
Vamos até ser mais radical, uma ideia de alfabetização do século XIX e início do século XX, onde ainda muito pouca gente sabia ler, né? Vamos começar por aí. Acesso à leitura e escrita no final do século XIX era raro, inclusive em democracias, né? Se é que a gente quer chamar aqueles regimes de democráticos, proto-democracias, né? Na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Europa como um todo. Então não era um fato que você era alfabetizado, não era um fato que você sabia escrever, não era um fato que você tinha acesso ao jornal. Né? Na realidade, essas informações chegavam para ti de segunda mão. Como é que a gente lida com isso num modelo que não é nem mais tão escrito, né? Que é de multiplicação de imagens, de ser afetado por imagens o tempo todo? Eu acho que a palavra-chave é o quanto a gente está mais jogado numa política de enviesamento. E eu creio que essa questão dos vieses cognitivos emocionais e de como essas plataformas, como o Instagram, como o YouTube, é central a possibilidade de continuar no modelo miliano, no modelo clássico de liberdade de expressão. Por quê? Porque esses caras, era inconcebível para eles a velocidade com a qual a gente está entrando dentro da quantidade de informação que a gente recebe, o tipo de informação que a gente recebe. Essa é a primeira parte. Mas a segunda parte também, que é igualmente importante, é como a nossa psicologia reage a essa informação. Porque desde um ponto de vista miliano, talvez um cara como o Mill fosse te dizer, bom, a saída é simples. Nós temos que educar as pessoas para elas usarem essas ferramentas. A gente tem que ter uma forma, né, prévia. Então a pessoa vai entrar na internet sabendo como usar a internet, para que a internet serve, e isso vai tornar ela uma gestora competente da internet. Então ela vai estar menos suscetível a enviesamentos negativos. O que a gente sabe? Isso simplesmente não é verdade. Né? Todos nós estamos igualmente expostos a enviesamentos. Por mais que a gente esteja bem preparado, é muito difícil não ser impactado por um enviesamento dessas redes. Você é capturado pelo algoritmo. A tua psicologia fica naquele nível do rápido. Né? O Daniel Kahneman, ele fala disso. O que isso nos diz sobre a ideia racionalista de uma autorregulamentação do mercado de ideias? Né? Cara, nos diz que talvez os nossos amigos no século XIX tivessem uma ideia da psicologia moral que talvez não nos ajude tanto quanto a gente gostaria. Ela pode seguir sendo um farol, mas a gente tem que botar um monte de asterisco do lado, né, para dizer, olha, a nossa psicologia moral é complexa, e talvez a gente tenha boas razões aqui para, às vezes, até ser paternalista com relação a como os mecanismos de expressão funcionam, ou seja, que tipo de coisa pode ser propagada no Instagram, que tipo de coisa pode ser propagada no Twitch. Mas aí vem a outra pergunta, como é que você regulamenta o Twitch? Como é que você regulamenta o Instagram? Como é que você regulamenta, sei lá, para usar talvez o Discord? Né? Como é que você vai entrar dentro desses jogos online, onde as pessoas estão fazendo jogos de expressão? A gente sabe disso. Então pega um World of Warcraft. Né? Tô denunciando a minha idade aqui. Mas você pega o universo aberto do World of Warcraft. Os caras estão também comunicando lá dentro. É uma forma, é um local onde ideias circulam. É um local onde ideias são, em alguma medida, enviesadas para algum lado. As pessoas estão sendo, abre aspas, doutrinadas, fecha aspas, dentro desses veículos. E a gente não tem muito como controlar a forma como isso funciona. Então, é um desafio enorme. E é um desafio, sobretudo, para a ideia de que quanto mais expressões dentro do mercado, melhor, porque vai se autorregulamentar. Bom, então é um desafio fácil, né? Vamos botar essa ideia a teste, então. Vamos entrar dentro do Discord de extrema direita com as nossas ideias super progressistas, super legaisinhas, e vamos ver qual é a nossa capacidade de conhecimento, de convencimento. Vamos pegar um cara que, para quem o Olavo de Carvalho, por exemplo, chegou primeiro para falar sobre questões de filosofia, para falar sobre questões de política, e vamos tentar, com as nossas boas ideias, convencer essa pessoa que o Olavão, que chegou primeiro, que criou uma comunidade moral para ele, né, tá errado.
Então, esse desafio é um desafio enorme, na minha opinião, e que, de novo, a ideia de plataforma do século XIX e XX, a ideia da distinção entre um veículo e uma pessoa, né? Então, de distinguir entre o Hamilton, a pessoa do Hamilton, e o New York Post, o jornal. Né? O New York Post pode estar regulamentado por uma lei de imprensa, como estava. O Hamilton podia falar o que ele bem entendesse dentro do Congresso ou para as pessoas que ele influenciava. Mas isso é muito diferente de você pensar, por exemplo, de um youtuber que tem acesso a 10 milhões de pessoas. Esse youtuber, ele é uma pessoa ou ele é um veículo? Como é que eu regulamento essa figura, né? O Felipe Neto, né? Essa é uma pergunta que eu não sei responder. O Felipe Neto, ele é uma pessoa ou ele é um veículo de imprensa? Como é que a gente regulamenta ele? Qual é o paradigma para falar do Felipe Neto, né? Deixa eu. Bem, primeiro, me permita fazer uma tradução. Alexander Hamilton, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, e junto com Thomas Jefferson, o fundador da dicotomia Partido Republicano, Partido Democrata, né, do grande debate ali americano, e o Hamilton era fundador do New York Post, que é um jornal que hoje pertence ao Rupert Murdoch, um jornal que existe até hoje. É a eles que o Fabrício estava se referindo. Fabrício, tudo bem, você chegou ao ponto que justifica a gente tá tendo essa nossa conversa aqui. Por que a gente está falando sobre liberdade de expressão? Porque a gente quer preservar democracias liberais. Exato. E elas estão sob assalto. E a gente está num ponto profundamente delicado da história, que é o seguinte: é a liberdade de expressão que é a base de como funciona uma democracia liberal, que está sendo usada contra a democracia liberal. Você citou o exemplo do Olavo de Carvalho, a gente poderia ter usado Stephen Bannon nos Estados Unidos. O Matteo Salvini, na Itália, certamente tem os seus pensadores ou ideólogos ou propagandistas do lado, Viktor Orbán, o Erdogan na Turquia, Vladimir Putin. Para não ficar só na direita, podemos meter o Nicolás Maduro no meio. Quer dizer, no fim das contas, você tem esses movimentos que são populistas, são autoritários, usam o discurso da democracia para reverter o processo democrático. E esse troço é feito como? Você constrói grandes bases de apoio usando as redes sociais. Em grande parte, você termina, isso é comum a todos esses movimentos, o Timothy Snyder, que é o grande historiador americano, citou isso no New York Times esses dias. Você usa a mesma tática nazista, que é criar uma realidade paralela. Eu não estou entrando no debate se são fascistas ou não. Eu estou dizendo que eles usaram a tática, que é inventar uma realidade paralela. No caso dos nazistas, eram capitalistas judeus, estão por trás de todos os problemas da nação. No caso do Olavo de Carvalho, é o marxismo cultural, domina, tem uma elite marxista cultural ligada a bilionários e etc., que capturou e domina o país. No fim das contas, cada um tem uma versão um pouco diferente, mas essa coisa globalista, etc., é uma realidade paralela, um universo fantástico, não é diferente de uma coisa que um Tolkien inventaria, é uma mentira. E é um troço impenetrável. Você não consegue... as pessoas se espantam com QAnon e não se espantam com o marxismo cultural, é igual. O marxismo cultural só não tem pedófilo, agora já tem. Porque, evidentemente, as mitologias vão se misturando. No fim das contas, o que a gente está discutindo aqui é como é que a gente se defende disso. Não é? Então,
Desculpa, Pedro, te interrompi. Eu achei... Vai lá. Posso mesmo? Vamos lá, então. Pode? Pedro, eu acho que a pergunta aqui de $1 milhão é: os nossos amigos, as nossas referências do século XIX, do século XVIII, Adam Smith, John Stuart Mill, Immanuel Kant, né, todos esses grandes pensadores, né, vamos a Taylor Mill, né, todos esses grandes pensadores, todas essas grandes pensadoras que estão marcando o debate sobre ideias no século XIX, século XX, século XVIII, século XIX, tu tem uma Abigail Adams, né, mandando cartas para o George Washington, dizendo para o George Washington: nós precisamos apagar a chaga da escravidão nesse país, né, tentando trabalhar num embate público, né, eles tinham uma premissa básica, e a premissa básica é que as pessoas podiam ser convencidas. E essa premissa básica é a premissa básica que justifica a ideia de uma liberdade de expressão ampla em todos os modernos. Todos os modernos, eles defendem a ideia de liberdade de expressão porque eles partem da premissa que você consegue, com bons argumentos, convencer o seu par epistêmico. Esse é um ponto central em todos eles. Eles podem ter distinções, sei lá, epistemológicas, metafísicas. O Stuart Mill não fala a mesma coisa sobre liberdade de expressão que o Kant, mas os dois concordam que as pessoas podem mudar de ideia, e por isso que é importante que todo mundo possa falar. O que a gente está vendo agora? A gente está vendo uma consolidação dessas bolhas tão grandes, né? Desses grupos epistêmicos sociais tão grandes, que criam uma consolidação e afirmação de discurso, que é uma consolidação e afirmação de grupos sociais e grupos afetivos também. E a gente está tendo uma dificuldade enorme de penetrar dentro desses grupos e tentar fazer um processo de convencimento, digamos assim. Um processo de dizer: olha, você está acreditando em coisas que talvez não seja tão bom acreditar. Porque eu acho que é isso, né? Eu acho que a premissa básica é: por que a gente não quer que as pessoas acreditem, por exemplo, em supremacia branca? Bom, fundamentalmente porque a gente acredita, ou porque a gente sabe, que supremacia branca é uma ideia errada. Não, poxa, tá errado o que você acredita. Isso que você acredita é não apenas horrível, né? É uma coisa horrível para se acreditar, mas tá errado. Você acredita que pessoas brancas são superiores a pessoas de outras etnias. Bom, isso está errado. Seria bom você mudar de ideia. Como é que a gente vai te persuadir a mudar de ideia, então? Como é que vai acontecer esse processo, em primeiro lugar? E segundo, será que você deve poder falar nas redes que você acredita nisso? É difícil achar um equilíbrio aqui, porque a gente percebe que se essas pessoas chegam primeiro, elas criam um processo de pertencimento comunitário, que é o que está acontecendo agora e esse é um efeito que a gente vai começar a ver com mais força. As pessoas estão saindo do Twitter e estão entrando direto nas redes P2P. Então estão entrando aonde? Para onde é que está indo essa galera que está sendo retirada do Twitter agora, retirada do Facebook, retirada do Instagram por causa de discurso de ódio? Eles estão indo para onde? Estão indo para o Telegram, estão indo para o WhatsApp. Então, você tira ela de redes públicas e você coloca elas em redes privadas, mas que continuam a multiplicação, continuam a criação de redes de afetos, redes de pertencimento emocional, pertencimento cognitivo, e é muito difícil tirar uma pessoa dessa rede uma vez que ela adere a ela. É um processo super complicado. E é um processo que muitas vezes não tem muito a ver com liberdade de expressão, não. Tem a ver com reformulação educacional, com você conseguir colocar essa pessoa numa outra ordem cognitiva, pessoal, afetiva. Eu acho que não estou comparando, não estou dizendo que essas pessoas são nazistas, tá? Embora algumas estejam aderindo a discursos supremacistas brancos, e de uma forma que não tem precedente nos últimos 70 anos. Simplesmente não tem. A forma como o discurso supremacista branco adquiriu prevalência ou adquiriu acessibilidade nos últimos 30 anos é absurda. Pedro, quem cresceu com a internet, como eu cresci, não é que você não achasse conteúdo neonazi na internet nos anos 90, mas você tinha que ativamente procurar. É essa a diferença básica. Você tinha que estar ativamente procurando para achar. Não era algo que chegava em você meio que,
me deparei aqui com esse conteúdo que é claramente neonazi. Hoje, com 3 cliques dentro do YouTube, tem um youtuber fazendo discurso neonazi, né, supremacista branco, claramente neonazi para você. Ah, é perfumadinho, o cara não diz que tem que matar todos os judeus. Mas assim, se tu perguntar para ele se o Holocausto foi uma coisa ruim ou uma coisa que aconteceu, ele vai gaguejar. Então o cara é claramente neonazi, uma pessoa que gagueja. Quando você pergunta, a Shoah aconteceu? É neonazi. Né? Não tem que botar perfume em cima nisso. Gaguejou quando perguntou se a Shoah foi uma coisa ruim, você é neonazi. Tá cheio de YouTube assim. Cara, é 3 cliques. 3 cliques, você sem querer chegou em algum maluco falando esse tipo de coisa. Isso é diferente da década de 90. E às vezes esse cara tá falando com você de uma forma que você gosta. Ele captura a tua atenção. Ele chegou em você primeiro. Ele foi a primeira pessoa a falar para você sobre a Shoah. Ele falou para ti sobre a Shoah antes do professor de história chegar nesse conteúdo lá na 8ª série. Cara, ele chegou primeiro. Ele criou uma comunidade moral. Ele criou para ti uma comunidade léxica. É muito difícil sair disso. Quem é professor como eu sou, cara, tu vê o teu aluno chegando na universidade com opinião formada sobre alguns assuntos, o trabalho que você tem para conseguir simplesmente abrir o cara é um trabalho enorme. Enorme. E que a gente não é preparado muitas vezes para lidar com isso. E se você vai num papinho de não, liberdade de expressão, deixa esse cara falar, você pode se colocar em apuros. Por quê? Eu vou simplesmente abrir a minha sala de aula, por exemplo, no dia que eu estou falando sobre totalitarismo. Né? Colega, levanta a mão. Mas eu vi na internet que o Holocausto foi alemão. Esse cara deve continuar falando? Na tua sala de aula, tem 80 alunos ali. Porque alguém pode dizer, opa, mas esse cara está dizendo alguma coisa interessante. Por que você não quer deixar esse cara falar? Né? Então, é extremamente difícil esse equilíbrio. Por quê? Porque se você exclui, a pessoa pode criar a própria rede, pode criar o próprio mecanismo agora, que é o que está acontecendo, né? A gente está vendo, eu estava lendo que nos últimos 5 dias está ocorrendo um processo de radicalização das pessoas que saíram do Twitter e entraram no Telegram, entraram no Zap Zap em alguns grupos, que é sem precedentes. E a gente está recém começando a ver isso. Então imagina agora se isso entra dentro daquela... Agora me fugiu o nome, tu vai lembrar, eu tenho certeza que tu vai lembrar o nome do autor. Tem um autor que fala dessas dinâmicas de consolidação de redes, que depois que elas entram num certo tamanho... É o Castells que fala isso? Eu acho que é. É o Yosha Benkler. É o Benkler. É o Benkler. É o Benkler. É o Benkler, exatamente, é o Benkler. Não, o Castells fala de algo parecido, mas o Benkler fala do processo de consolidação da rede, que no momento que ela chega num certo tamanho, ela começa a tender a uma autopoiesis, né, a uma autogestão interna, que, cara, ela se torna uma unidade, né, uma substância. É difícil de quebrar isso. E aí, a gente vai continuar insistindo no modelo de liberdade de expressão miliano? A gente vai dizer, não, mas é bom que isso exista, responderia um miliano, porque a gente pode ver o absurdo dessas ideias. Então deixa esses caras falar, porque vai ser ridículo. E o ridículo vai ficar tão óbvio no momento que tu mostrar imagens do Holocausto, né? Tu mostra imagens da Shoah para um neonazi, para um jovem neonazi. Mostra para ele lá o documentário, mostra para ele o depoimento de uma pessoa que passou pela Shoah. Tu vai ver, tu vai convencer ele, porque vai ter muita validade epistêmica. O que a gente vê? Os caras rindo dos depoimentos. Então, parece que consolida ainda mais a posição da pessoa, né? Essa é uma dinâmica de... Não, tu tinha dito alguma coisa e eu... Porque acham que é mentira, né? Porque já estão preparados a... Só me perdoe continuar te traduzindo, Fabrício. Shoah é o termo em hebraico para o Holocausto. São sinônimos. Tudo bem. A gente continua tendo um problema aqui. E o problema que nós temos aqui nós temos um regime que é todo pensado, Fabrício.
da sua base, desses princípios do Mill. Se eles deixam de valer, isso é um tamanho de uma transformação. É você reinventar o que é uma democracia liberal do zero. É você reinventar o que é o debate público do zero. E no fim das contas, o que me parece que está acontecendo não é que existe um problema novo, é que a velocidade mudou. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é, no fim das contas, a gente está falando de seitas fanatizadas. É raríssimo na história pós-iluminismo, nos países que foram tocados pelo iluminismo, é raríssimo na história esse fenômeno de uma seita baseada numa mentira chegar ao ponto de dominar politicamente o país. Evidentemente, o fascismo e o comunismo, no sentido de alguns comunismos, como o stalinismo, por exemplo, são exemplos disso, mas são raros. São gigantes no tamanho do estrago que fazem, mas são raros. Agora, isso não quer dizer que seitas que, de alguma forma, se revoltam contra o regime democrático, baseados em universos paralelos, em toda uma mitologia própria. Eu estou chamando de mitologia porque é essencialmente uma mitologia, né? É uma história inventada que as pessoas usam para substituir pela realidade. Elas acontecem a toda hora. A toda hora você tem gente que... O Waco no Texas, entendeu? Que, de repente, tem um sujeito preso e a polícia e o FBI tem que cercar. Ou então um Jim Jones que dá para todo mundo suco de laranja envenenado porque vão se encontrar. Agora, não é só no Ocidente, não. O Daesh, né? O Estado Islâmico, o Talibã. No fim das contas... embora eu não possa dizer que o Afeganistão tenha sido tocado pelo iluminismo, né? Mas, em essência, esses fenômenos acontecem. O que aconteceu de um tempo para cá é que eles ganharam escala muito rápido, ou seja, a velocidade com a qual você consegue seduzir pessoas para dentro da sua seita e construir uma base que se torna uma base política que é capaz de eleger o presidente dos Estados Unidos, que é capaz de eleger o presidente do Brasil, é muito rápido, é tão rápido que cientistas políticos experientes não viram acontecer. Então eu volto, será que a gente não está jogando fora nosso conceito, a maneira como a gente pensa a liberdade de expressão fora muito rápido demais, e o problema não seja essencialmente um problema regulatório e a gente tem que olhar para essas empresas gigantes do Vale do Silício e, olha, a gente vai ter que conversar sobre como é que isso aqui funciona, pelo seguinte, não pode ser uma máquina de destruição de democracia. E o processo pelo qual a democracia é destruída é o momento em que você põe em dúvida as instituições que, de alguma forma, preservam a informação, preservam o saber. A universidade, as artes, a imprensa, entendeu? E os próprios três poderes. Não é? Quer dizer, eu não estou sugerindo que eu sei que regulação é essa, não. Mas será que o problema não é só regulatório? Tem um argumento maravilhoso de uma autora que eu gosto muito, de uma professora, eu tive a oportunidade de ter aula com ela, da Marta Nussbaum. A Nussbaum, ela tem um argumento maravilhoso sobre como voltar para Mill. Ela é uma miliana, né? A gente fala pouco disso, mas ela é uma miliana. E ela volta para esse argumento miliano e ela sugere uma leitura bem interessante, que ela sugere pela via do institucionalismo democrático para pautar a questão da expressão. Ou seja, que a gente tem que focar no fortalecimento das instituições democráticas para que a gente possa, daí sim,
falar de liberdade de expressão. E esse fortalecimento ela vai trabalhar a partir de uma ideia de capacitação, de dizer, mas a capacitação não é só do indivíduo, né? Não é só capacitar o indivíduo, é capacitar o contexto do indivíduo também. Então, fortalecer as instituições que estão promovendo serviços para o público e formar indivíduos mais voltados para uma vida democrática sustentável, né? Então, a gente não pode achar que o livre mercado funciona desde uma posição neutra ou desde um ex nihilo, né? Tipo, não, ele fortalece posições consolidadas, existentes, reais. Então, a nossa liberdade de expressão ela é tão boa quanto a nossa democracia e tão desigual quanto a nossa democracia. E se a gente está num processo onde os processos deliberativos, né, ou os processos de discussão pública estão indo para o buraco, isso é uma fotografia, é uma polaroid de como estão as nossas instituições e como estão as pessoas dentro dessas instituições. Ela é uma fotografia desse instante. Então, se a gente está insatisfeito com isso, a saída não é dizer acaba com a ideia da livre expressão. Não. A questão é por que nós estamos falando assim? Então, o que a Nussbaum coloca é o ato de fala público é um sintoma, né? É uma característica de como está a estabilidade institucional. Então, como a sociedade fala publicamente, ela indica como estão as instituições. E vice-versa. Se você quer melhorar como o debate ou como o público está funcionando, você tem que voltar primeiro em como a gente está qualificando as instituições, sobretudo as instituições educacionais. Como é que a gente está formando as pessoas? E o quão igualitária é essa formação? Ela volta para esse ponto um pouco desconfortável. A formação tem que ser mais igualitária. A formação está muito desigual. As pessoas elas têm oportunidades educacionais totalmente desiguais e isso gera uma tensão pública muito forte. Por quê? Porque a minha capacidade de compreensão léxica, de compreensão do mundo, ela está em total... ela não é compatível com a formação do meu par, da outra pessoa com quem eu quero ter uma relação dentro da democracia. E isso causa ressentimento, isso causa estranhamento, isso causa incompreensões dentro do debate público que levam a problemas democráticos. Que é um pouco que a gente tem, né? Por exemplo, nessa pauta sobre a questão de gênero. Essa pauta da questão de gênero, para mim, é um exemplo claro do que acontece quando você tem uma desigualdade obscena dentro da formação pública, dentro da formação educacional, de como as pessoas são formadas para discutir essas questões. Por quê? Porque tu pega a discussão LGBTQIA, é uma discussão que está tão abstrata, está tão complexa nesse momento, com relação a nomes, com relação a como você discute a questão trans, que uma pessoa que não teve as mesmas oportunidades educacionais de formação, de acesso que você teve, vai te achar um alien. Não vai compreender os termos que você está usando para querer discutir isso publicamente. E, no entanto, esses termos, muitas vezes, são colocados como um pedágio democrático. Você vai pagar esse pedágio para discutir essa questão publicamente. Isso vai gerar, do ponto de vista público, um ressentimento. Vai gerar um ressentimento entre estabelecido, né, e outsider. Entre quem está dentro do debate cultural, estabelecido, bonito, gostoso, perfumadinho, e quem não está. Só que quanto mais endógeno fica esse debate, mas quem está fora dele quer a liberdade para detonar ele, que é o que a gente está vivendo agora. Me parece, em grande medida, esses processos também são processos de eu consigo, com a minha linguagem, com como eu estou hábil cognitivamente, participar desse debate aqui. E daí o Olavão, por exemplo, te abre as portas. Você sabe falar, cara. Você tem razão. A tua intuição tá boa. Vem com o vovô. Vovô vai te abrir a porta aqui. Vovô vai te dar uma oportunidade de participar de uma comunidade. Você tá certo. A pessoa te diz com razão que existem 35 formas diferentes de performar gênero. Cara, existem quantas formas de performar gênero? Quantas você quiser, beleza. Eu também li a Butler, eu entendi. Bacana, existem mesmo.
Tá? Só que do outro lado, a Damares está te dizendo que meninos usam azul e meninas usam rosa. Qual dessas concepções é mais rápida? Qual dessas concepções tem mais aderência? Qual dessas concepções institucionalmente a gente está mais preparado para multiplicar? E daí a gente fica horrorizado. Meu Deus, todo mundo gosta da Damares. Mas é claro que todo mundo gosta da Damares. É muito mais fácil ficar no discurso da Damares. E eu não quero dizer fácil aqui de uma forma condescendente. Eu quero dizer fácil de uma forma cognitiva mesmo. Você está preparado, você tem a linguagem, é legal ficar ali. Né? E você está preparado para ficar ali. A resposta do Nussbaum é: por que isso está acontecendo? O que isso diz sobre as dinâmicas de acesso dentro das nossas democracias? Será que não é um pouco cínico falar de liberdade de expressão assim? Não, a liberdade de expressão só vai funcionar, ou só vai ter um contexto para funcionamento, se a gente tiver uma igualdade de oportunidade. Sem igualdade de oportunidade, fica muito estranho falar de liberdade de expressão. Fica muito estranho. Por que fica muito estranho? Porque você tá esperando que as pessoas vão se auto-orientar por mágica, né? Por fiat. É uma compreensão bem lockeana, né? O John Locke acreditava nisso. Mas não é assim que funciona. Essa psicologia moral está falida. E eu acho que é por aí, se tu me quiser me colocar otimisticamente, Pedro, é por aí que eu vou. É por aí que eu mantenho a ideia miliana. Eu acho que a ideia miliana se sustenta se a gente volta para uma ideia de igualdade de oportunidade. Então a gente tem que formar as pessoas de uma forma mais igualitária. Não adianta pensar, nós vamos ter uma sociedade onde a liberdade de expressão é possível. Sim, ela é. Nós temos liberdade de expressão. A gente está vendo o efeito da liberdade de expressão numa sociedade desigual. É isso que está acontecendo agora. Quer dizer, Os efeitos... Fala, por favor. Não, em essência, o que você tá literalmente voltando para o meu, né? A solução é uma sociedade na qual as oportunidades sejam equivalentes para todos. Principalmente no aspecto da educação. E não em abstrato. Quer dizer, você se educa numa sociedade em que ser educado é premissa para participar do debate público, e num regime em que o debate público é premissa para o regime ficar de pé, você só é realmente democrático quanto mais pessoas têm capacidade de participar do debate público. Isso é educação. E eu acho que você tem total razão quando você fala que, principalmente dentro da academia, vários grupos que têm pautas justíssimas de inclusão estão cobrando um pedágio muito alto para você estar do lado deles, que é um pedágio que começa no discurso. Ou você sabe falar tudo direitinho, ou você é escorraçado, cancelado, na mínima derrapada. Quer dizer, tem uma coisa de excluir também, né? Do outro lado. Eu acho que tem uma coisa aqui que eu sempre converso com todo mundo quando eu falo sobre isso. Tem um personagem aqui no Sul, tá? É um personagem de cartoon, que é o Raditz, que tira onda com o pessoal da Serra Gaúcha, tá? O pessoal de Caxias do Sul, que é um colono da Serra Gaúcha que tira onda com todo mundo. E muita gente pergunta por que o Raditz faz sucesso entre a galera em Caxias do Sul, e ele faz muito, né? E eu sempre respondo, porque o colono mora ao lado. O que eu quero dizer com isso? O cara que ele tá tirando onda nunca é tu, né? É sempre o teu vizinho que ele tá tirando onda. Algo parecido acontece nessa dinâmica das bolhas. A gente acha que a bolha cognitiva que está jogada num processo de autoafirmação, de autoconfirmação, é a bola do Olavão. Nunca é a nossa. Mas nós também estamos. Nós também estamos em processos de autoafirmação. Nós somos tão suscetíveis a isso quanto qualquer outro. E é super dolorido sair desse processo e tentar abrir para outras formas de falar dessas questões, ou até tentar fazer uma move de compreender como outros processos de socialização primária, né, são possíveis. Esse é um processo super difícil epistemicamente. A gente fica preso nisso. Eu também sou capaz de ter ideias erradas, né? A gente tem dificuldade de fazer esse movimento. Quem tem ideia errada é sempre o vizinho. É sempre o outro cara, é sempre o olavista que está errado. A gente sempre coloca esse cara como exemplo do burrão.
né? Nunca é o Fabrício que é o burrão. E isso é um problema, porque nós também estamos, às vezes, em bolhas de autoafirmação fechadas, que cobram um pedágio para entrar, que estão dentro de um esquema de rapidez, que tomam certas coisas como fatos consumados, né? E isso também fortalece esse problema. E por quê? Porque, em alguma medida, ter compreensão de que você é elite é muito legal. É bacana você se achar uma elite intelectual. É um processo que é prazeroso, cognitivamente, você se achar elite. E, em grande medida, esse é um outro desafio. Como é que a gente sai desse processo onde a gente tem prazer de estar do lado certo da história, né? E para isso acontecer, a gente precisa ter alguém para antagonizar, né? Então, tem esse desafio também aqui no meio, de muitas vezes você nem querer fazer essa abertura, né? Talvez isso seja para outro assunto, né? É uma outra conversa, mas é uma coisa que eu me pergunto muito, assim, ou que para mim vem como um desafio muito forte. Como é que você rompe essa bolha epistêmica também, né? Esse pedágio epistêmico, que não deixa de ser um fechamento muito forte. Tipo, bom, então para entrar aqui você tem que falar desse jeito. Que não é diferente de como nossos colegas que participam, por exemplo, do movimento neopentecostal também cobram um pedágio. Você não pode falar assim, assim não está certo. Não é essa forma do comportamento. Isso é um fechamento afetivo. Todos nós somos capazes de fazer isso. A aposta miliana, que a gente pode tentar continuar nela, é que se você tem uma maior capacitação, você consegue ter maior abertura dentro dessas bolhas. Essas bolhas se tornam mais permeáveis. Não é que elas vão deixar de existir, mas, para usar uma linguagem do John Rawls, os planos de vida se tornam mais permeáveis. Ou seja, você consegue, dentro do seu plano de vida, ter mais abertura para outras formas de viver, né? Porque elas têm algum grau de similaridade, você fala alguma língua mais ou menos parecida, mas isso só é possível se você tem uma formação mais igualitária. Sem uma formação mais igualitária, você volta para essa tendência de fechamento, né, em bolhas específicas. E daí as redes sociais são um paraíso para isso. Porque as redes sociais são um ambiente perfeito para esses fechamentos. Os algoritmos conseguem consolidar a matemática desses processos de fechamento de forma primorosa, tu consegue visualizar isso. É muito louco, nós temos os nossos colegas que trabalham com visualização de dados, né? De como os dados se propagam nas redes sociais, e é maluco, porque tu consegue ver exatamente como são os fechamentos dessas bolhas cognitivas. Tu tem uma bolha em verde, uma bolha em azul, e cada uma está surfando numa linguagem. Cada uma está reproduzindo a própria capacitação. Está reproduzindo como fala sobre o mundo. E ficando dentro daquele discurso. E daí tu vê, mas tem uma permeabilidade. Mas, cara, a permeabilidade é imediatamente filtrada pela bolha, né? Ela imediatamente captura aquele discurso, mas nos termos daquela bolha. Nos termos que aquela bolha fala sobre o mundo. Então, tu continua, mesmo quando tu traz um argumento de fora, ele é imediatamente cooptado. É mais ou menos como... Semana passada foi muito engraçado, né? O nosso chanceler falando sobre direitos humanos, no contexto do expurgo que o Twitter está fazendo dos supremacistas. E daí o cara vai lá falar do direito à liberdade de expressão. Mas ele mesmo captura aquele discurso nos termos dele. Ele não faz o menor esforço para falar de direitos humanos. Ele fala nos termos dele daquela discussão. Ninguém vai confundir o discurso do nosso chanceler com o discurso em defesa de direitos humanos, né? Quando ele traz a Declaração Universal. Mas é engraçado, a rede é tão impermeável, que mesmo quando ela traz um argumento externo, vamos combinar, a Declaração Universal de Direitos Humanos é externa ao nosso chanceler, não faz parte do mundo dele, não é algo que ele valoriza, ele incorpora ela livremente dentro do discurso que ele já está acostumado, ela é imediatamente permeabilizada por aquele discurso. Então, daí tu vê como é difícil esse processo de culturamento, de culturação, né, dessas bolhas. Por exemplo, olha só, eles têm uma abertura para a discussão de direitos humanos. Não, eles não têm. Eles não têm abertura nenhuma. Tanto que quando eles incorporam naquela linguagem. O nosso judiciário é outro exemplo muito bom. O nosso judiciário incorpora
tudo que é teoria de direitos, né? Para falar as mesmas coisas que o nosso judiciário fala desde o século XIX. Por quê? Porque ele é fundamentalmente impermeável. Então, mesmo quando ele traz algo externo, é imediatamente colocado dentro daquela cultura, dentro daquela ordem, né? Isso é um fenômeno interessantíssimo para a gente estudar. Mas, para mim, ele tem a ver com desigualdade. Ele tem a ver com desigualdade na medida que cada grupo social permanece dentro da forma como ele entende o próprio discurso. Como o discurso não é promovido de forma igualitária, a gente fica reproduzindo a forma desigual como a gente foi aculturado. A gente não consegue sair disso. É um desafio enorme, é um desafio para 20 anos de política pública esse que a gente tem. Fabrício, eu tenho certeza que a gente continua por mais outra hora conversando aqui. Mas olha, dessa conversa, muitíssimo obrigado pelo seu tempo para essa entrevista. Dora, eu espero que tenha sido proveitoso para ti também. Eu adorei a nossa conversa, eu espero que o pessoal goste da discussão também. Foi um prazer, cara. A gente sempre está por aí, então, continuar a conversa aí nas redes, né? O único jeito é continuar a conversa, não tem alternativa. É isso aí. Valeu, cara. Muito obrigado.